A maioria das pessoas tem dor de cabeça de tempos em tempos, ou uma vez por semana, a cada 15 dias, ou tem mulheres que só têm dor de cabeça na véspera da menstruação. Mas existe um grupo relativamente pequeno de pessoas que tem dores de cabeça na maior parte dos dias, ou seja, são aquelas pessoas que passam mais dias com dor de cabeça do que sem dor de cabeça. E se você se enquadra nesse grupo de pessoas, você provavelmente tem cefaleia crônica diária. Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, sou médica neurologista, sou especialista em dor. Me interesso muito pelo estudo das dores de cabeça e vou falar um pouquinho nesse vídeo para vocês como é que é esse diagnóstico de cefaleia crônica diária, no que isso implica, o que engloba, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Quando eu falo de cefaleia crônica diária, eu não estou falando de um diagnóstico especificamente. Esse termo é um termo mais abrangente e ele engloba alguns tipos de dores de cabeça, como por exemplo a enxaqueca crônica, a cefaleia do tipo tensional crônica, a hemicrania contínua e uma dor de cabeça bem interessante que chama cefaleia persistente diária desde o início, que é uma dor de cabeça em que o paciente consegue se lembrar exatamente o dia e a ocasião que ela se iniciou. E esse termo, cefaleia crônica diária, ele já traz pra gente uma conotação bem desafiadora para o médico que vai atender esse tipo de paciente. E também a gente sabe que isso é uma condição bastante debilitante para os pacientes que sofrem com esse tipo de dor. Porque imagine você que a maior parte dos seus dias serão dias perdidos com dor de cabeça. Isso, na população em geral, é relativamente raro, atinge aí 2% da população. Mas num consultório de um especialista, é uma boa porcentagem dos pacientes que a gente atende. Geralmente são pacientes que já passaram por outros médicos, por clínico geral, às vezes até mesmo por neurologistas não especialistas em dor, e chegam pra gente com esse diagnóstico, já tendo passado por diversos tratamentos sem sucesso, e aí a nossa missão é tentar entender o que levou o paciente a desenvolver esse tipo de dor e tentar encontrar um tratamento que seja adequado para cada caso. Por definição, quando eu falo que o paciente tem cefaleia crônica diária, eu estou estimando que ele tem mais do que 15 dias de dor por mês, pelo menos nos últimos 3 meses. E aí, o diagnóstico entre aquelas 4 condições que eu citei agora há pouco para vocês, ele vai ser dado pelas características clínicas da dor que o paciente vai contar para o médico, junto com o exame físico neurológico, que quando é uma cefaleia primária, ele tende a estar normal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vejam meu vídeo sobre sinais de alarme nas cefaleias, que eu explico quando o neurologista deve pensar numa causa secundária para dor de cabeça. Existem algumas condições que predispõem os pacientes a desenvolverem uma cefaleia crônica diária, como por exemplo o fato de você ser do sexo feminino. A gente sabe que as mulheres têm uma tendência maior a desenvolver esse tipo de dor do que os homens. Outro fator de risco, sobrepeso, obesidade. Então, estar acima do seu peso normal também é um fator de risco. Nesse caso, a gente fala que é um fator modificável, você pode reverter essa situação. Abuso de cafeína, eu já falei sobre esse assunto também em outros vídeos. Abuso de analgésicos, fiz um vídeo recentemente falando sobre a automedicação e os perigos da cefaleia por abuso de analgésicos. Se você tem outras condições dolorosas crônicas, como por exemplo fibromialgia, isso facilita com que a sua dor de cabeça também se torne diária. Se você tem ansiedade, se você tem depressão, ou seja, transtornos do humor, se você dorme mal ou ronca, tem apneia do sono, também são fatores de risco para desenvolver cefaleia crônica diária. O tratamento dessa condição tem que ser agressivo, com um especialista, tá? Para tentar reverter todos os fatores de risco que possam ser modificáveis e tentar interromper esse ciclo de dor diária. Algumas dicas para os pacientes que sofrem com cefaleia crônica diária, que já podem começar a mudar o estilo de vida para tentar melhorar essa dor. Primeira dica, já falei isso em outro vídeo, não abuse de analgésicos. Segunda dica, não abuse de cafeína. Terceira, exercite-se regularmente, mantenha uma prática de qualquer atividade física que você
goste, seja ela aeróbica ou anaeróbica, tanto faz, mas mantenha uma prática regular de atividade física. Não pule refeições, manter um jejum prolongado é um dos principais gatilhos para desencadear principalmente crises de enxaqueca. Durma bem, se você tem problemas de insônia, procure um médico para tratar a sua insônia. Faça técnicas de relaxamento, de alívio de estresse, como por exemplo meditação, yoga, tai chi, qualquer técnica que te ajude a lidar melhor com o estresse emocional. E evite os gatilhos de dor que você já conhece. Então, principalmente para aqueles pacientes que sofrem com enxaqueca, se você sabe que tem algum alimento que te causa enxaqueca, evite. Se você sabe que quando você dorme tarde ou acorda muito tarde, isso é um gatilho para sua dor, evite. Se você sabe que o período menstrual é um gatilho para sua dor, trate isso com um especialista. Então, se vocês seguirem esses passos que eu falei para vocês, já é meio caminho andado para que vocês consigam se livrar da cefaleia crônica diária. O próximo passo é procurar um médico especialista e fazer um tratamento adequado para o seu caso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, principalmente compartilhem esse vídeo com alguém que vocês conhecem que tem dor de cabeça constante. Deixem seus comentários aqui embaixo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.